Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Daqui a pouquinho nós começamos o nosso encontro. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Fiquem à vontade. Vamos recepcionando nossos companheiros aqui.
Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Daqui a pouquinho o Arnaldo e a Marilena entram online para começarmos o nosso último encontro. E também às 8 horas, hoje vocês terão uma novidade do Movimentos Docentes. Chegou, Arnaldo, bem-vindo. Cheguei. Me ouvindo bem? Nossa, rapaz, tá ótimo. Dá para gravar o podcast com esse microfone. Então, tá sem. Eu tô fazendo sem. Tá só o Sem computador nada? mesmo. Sem nada. Rapaz, tá bom, hein? Gostei. Então, só que é que assim, hoje eu fiz uma mudança estratégica e eu vim para um outro lugar para ficar mais tranquilo aqui e silencioso. E aí eu não sei se vai dar sempre certo fazer aqui. Não, tudo bem, Mas faz parte. o outro microfone já resolve, já melhora. Beleza. Ó, Você vai escura projetar a tela? Bom, eu acho que não. Eu vou passar para o PowerPoint aqui. Eu falo assim da minha imagem, tá escura? Ou tá boa? Não, tá boa. Para mim tá bom aqui. O que vocês acham, pessoal? Estão vendo bem o Arnaldo? Ó, Oi, Arnaldo. Aqui tá bom, sim. Se fizer assim, fica melhor? Ou tá muito estourado? Dos dois jeitos dá pra te ver. Boa noite. Boa noite, Marilena. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos que já estão aqui. Hasta da noite. O Clêmio. Ô, Clêmio, faz tempo que eu não te vejo. Abre a sua câmera aí para a gente falar um oi. Dário, Érica, Gabriela, Giovana. Juliana. Juliana que fala. Júlio. Olha só o Clêmio. Tá muito frio, tá acabado, né? Tá frio aí? Sabe que aqui também começou a virar o tempo. Hoje de manhã ainda estava calor, com bastante sol. Daí começou a ventar, o sol se esconder. Agora caiu a temperatura. Saudades. Eu também. Tem hora que a gente sente falta do presencial, né? Verdade. Aí desses dias, eu fui mexer no meu Instagram, nem me lembro por quê. Achei aquela foto que a gente tirou numa época de Copa, você lembra? A gente com uma bandeira, um chapéu na cabeça. Lembro. Legal, integração, né? Não era? Isso, era uma integração. Num sábado, de manhã e à tarde, acho que ia ter um jogo, era alguma coisa assim. Era. Tava bem frio no dia também. Tava frio, é verdade, tem razão. Acho que era fim de junho, começo de julho, alguma coisa assim. Então tá bom, Clêmio, obrigada, viu, pela sua participação. Então, deixa eu me ver onde eu parei aqui. Henrique, Júlio, Cássio. Faz tempo que a gente não se vê. Kátia Machado apareceu ali para falar um oizinho. Nájila, Sara, Tayla. Olha, a Malu falou que está com 27 graus lá. Thaís e Thaís. Então, boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. A Silena também chegou. Vocês estão animados com a nota de R$200? Acho que a gente vai ficar tudo... Olha, o pessoal já começou a balançar a cabeça que não. Fiquei sabendo que vai ter uma ema como desenho da nota. Não, é um lobo-guará.
Daí o pessoal tá brincando, pondo uns cachorros, umas coisas assim. O que eu ia falar? Mas para mim chegou aqui uma brincadeira que mostrava assim, uma nota de R$2 e colocaram 2 zeros com caneta, ficando 200. Uma brincadeira. Mas eu vi no Facebook uma aluna nossa lá do curso da Unifesp, que ela escreveu assim: já é difícil trocar nota de R$100. Já pensou de 200? Eu não vou ter coragem de comprar um sonho de valsa com uma nota de 200. Acho que todo mundo passa por isso, né? A gente vai no caixa eletrônico, só tem nota de 100. Você fala, cara, eu vou ter que levar nota de 100. Você leva. E daí, para você trocar essa bendita nota de 100? Todo lugar que você fala, ai, não tenho troco, ai, não tenho troco. Daí você vai numa padaria, como ela disse, compra um sonho de valsa para ter o troco, né? Para trocar. Agora, imagina com 200. Complicado, né? Boa noite para quem está chegando. Temos aí a Sônia, que chegou agora. Chico Dourado, Adriana Cavalini, faz tempo que eu não a vejo também. Várias pessoas conhecidas, algumas que estão ficando conhecidas aqui virtualmente, né, dos nossos encontros. A gente nunca se encontrou, mas a gente acaba conhecendo, né, como a Malu. Ela está bem longe da gente, mas a gente já se conhece. A Inês também chegou, a Andressa. A Thaís Barbosa escreveu que ela está curiosa para saber a nova programação. Ah, mas olha, quem domina isso mesmo quem mais aqui? Alexandre, da UFABC, que legal, Alexandre, seja bem-vindo. Quem domina isso é a Giovana Tonzar. Giovana, cadê você? A Águida também chegou. Tudo bem? Ô, Giovana, você pode ajudar o povo aqui? Eles estão curiosos para saber. Você pode falar? 8 horas, na página do MD. Já está lá? Ah, não, Vai ser 20 horas. a divulgação. Olha, então é ela que manda, gente. Então ela disse que às 20 horas, na página do Movimentos Docentes, daí a gente começa a passar nas outras. Então, fiquem atentos. A Giovana tem ajudado nessa área do marketing. Obrigada, viu, Giovana? O Everton também trabalha nessa parte, né, da comunicação, que envolve o apoio aqui nas nossas reuniões. A Lara tem colaborado na frequência aqui, para ver quem veio, quem não veio, para depois emitir certificado, quem faz opção por certificado. Então, eu quero aproveitar para agradecer esse pessoal. Everton, tem mais alguém? Tem a Letícia também, que tem apoiado. Eu agradeço essas pessoas que têm nos apoiado, porque eles são fundamentais foram, né, fundamentais para esse primeiro ciclo de encontros formativos que correu tudo bem. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu participaria de um webinar, às 10 horas da manhã, de caráter nacional também, tinham 300 pessoas inscritas, já esperando no YouTube, e o técnico de TI não conseguiu transferir da plataforma que ele estava usando, se não me engano, chamava Estúdio, para o YouTube. Resultado, não teve webinar. Só para você. Parece simples, né, realizar um evento assim, mas não é não. E o Everton e a Letícia, com a assessoria deles, V&V, têm dado todo o suporte para a gente nisso, então muito obrigada. Bom, 19h05, Everton, a gente pode começar? Ou tem muita gente entrando ainda? Podemos começar sim. Temos mais 5 últimos inscritos aqui nos últimos minutos, mas eles já estão entrando, então podemos começar. Fiquem à vontade. Obrigada. Então, hoje a gente tem um tema bastante interessante, que é a utilização de filmes, a integração de cinema, né, com a educação, e o convidado é o Arnaldo, que é professor de Química, e que no mestrado dele ele explorou esse tema. Então, eu creio que será bem interessante para todos nós, porque mesmo não sendo, a gente pode fazer transposições da Química para outras áreas também.
Arnaldo, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação, obrigada também por todo o seu envolvimento na comunicação do Observatório, do programa Escolas Sustentáveis, com o E-Conversa, que está sendo muito legal. Muito obrigada. Tá, eu vou projetar a tela aqui, e aí é aquela coisa, eu não vou mais ver vocês, gente. Então, assim, se sumir minha voz aqui, vocês não deixam eu ficar falando sozinho, vocês me ouvem. Pode deixar que a gente avisa. Agora eu só tenho que lembrar como é que coloca aqui. Deixa eu ver. Apresentar a tela inteira, né? É nos 3 pontinhos ali. Boa noite a todos e todas. O Denis Moreira falou aqui. Boa noite para todo mundo que está chegando e entrando agora. Sejam bem-vindos. E obrigada pela participação. Boa noite, Gabriela. Entrou, Arnaldo. Agora foi, né? Foi. Tá bonito. Então tá. Então, beleza. Então, eu agradeço o convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui falando para vocês sobre o que eu tenho pesquisado, sobre o que eu gosto de pesquisar também. E agradeço aí as palavras também pela questão da comunicação aí do OBS e tal. A gente tem tentado fazer esse esforço numa intenção de divulgação científica e de outras questões de educação e meio ambiente que são super importantes e é uma demanda que vai ser cada vez mais necessária. Então, agradeço bastante o convite, fico honrado de participar aqui do ciclo de encontros. E eu vou primeiro falar um pouco, né? Então, assim, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui, falando de educação e cinema para vocês. Então, um pouco da minha história, né? Então, assim, eu sempre gostei de filme, sempre gostei de série e sempre gostei de ciência também. E aí eu decidi fazer química, né? Eu fui para o técnico em química, depois eu fui para graduação em química. E eu não pensava em ser professor, nem imaginava que eu seria professor. E durante a graduação eu fui fazer os meus estágios em laboratório, porque a minha intenção era trabalhar em laboratório. E aí eu fiz um tempo de estágio em laboratório de controle de qualidade e um tempo em laboratório de pesquisa e desenvolvimento. E durante o período de laboratório eu fui percebendo que, assim, apesar de eu achar legal e tal, e ter aquelas experiências e serem agregadoras também, não era, assim, bem a minha praia, assim, bem o que eu queria. Eu não me imaginava fazendo aquilo por vários anos, depois me aposentando e seria isso, né? Eu não tinha não teve um encantamento assim para eu me envolver de fato com aquilo. E aí, ao mesmo tempo que eu fui tendo esse desencanto, na graduação, eu me formei na Fundação Santo André, na graduação eu fui cada vez me aproximando mais da licenciatura, fui cada vez tendo fui cada vez sendo mais seduzido pela licenciatura. Eu fui monitor lá por todos os anos que eu pude ser monitor em diferentes disciplinas, só não fui no primeiro ano por motivos óbvios, né, que eu não posso dar monitoria no ano de ingresso. E aí, a partir disso, eu fui me aproximar dos professores que trabalhavam com educação. E aí eu me aproximei do Afonso, né, que ele falou que ia participar, só que ele tinha outra live e aí talvez ele chegue depois. E aí, com o Afonso, a gente fez o PIEX. O PIEX lá na universidade é o Programa de Incentivo à Extensão, que na prática é uma iniciação científica, onde a gente fez a elaboração de uma apostila, onde a gente tinha ali a gente relatava e explorava as várias estratégias alternativas de ensino de química que aconteciam nos anos anteriores e vinham acontecendo na Fundação Santo André, com os professores que trabalhavam com educação, ensino de química, ciências e meio ambiente. E aí a gente formulou esse material que ficou depois lá para os outros anos, para eles trabalharem na licenciatura, e eu fiz o meu TCC com o Afonso lá na Fundação também, que foi com o filme Perdido em Marte, então foi na pegada de educação e ensino de química, né, cinema e ensino de química. E a partir disso, aí as portas foram se abrindo e eu cheguei no mestrado. Então, fiz o processo seletivo na Unifesp, eu conheci a Luciana por intermédio do Afonso, né, a Luciana Farias, e aí a gente teve
a Luciana me orientando, né, professora da Unifesp, e o Afonso sendo meu co-orientador no programa a Análise Ambiental Integrada. E o programa, né, o próprio nome do programa já sugere, a gente pretende fazer abordagens interdisciplinares, integradas. E aí, isso aqui é um pouco do que a gente trabalhou, do que a gente teve de frente. Então, aqui eu vou fazer um resumão, assim, tá extremamente resumido que eu fiz no mestrado para a gente conseguir manter o foco. Então, isso aqui é um pouco do que a gente iniciou. Então, a gente trabalhou com questões socioambientais, interdisciplinaridade, abordagem CTS, sustentabilidade, educação ambiental, concepções de ciência e tecnologia, representações sociais de meio ambiente e o cinema e análise fílmica. E aí abaixo alguns dos autores que nos ajudaram a construir essas ideias. Então, vou focar aqui mais no cinema e na análise fílmica. Então, assim, o que a gente pensou lá no começo como objetivo de pesquisa? A gente viu na literatura que tem muito material sobre visões de ciência e tem muito material sobre representações de meio ambiente. E aí a gente encontrou uma lacuna nesse meio. Então, a gente entendia que faltava um estudo mais aprofundado dessas relações. Então, qual que era a nossa hipótese? Que, dependendo da ideia de ciência que você tem, você vai representar o meio ambiente de uma determinada forma ou de outra. E que trabalhar essas relações no ensino médio, por meio de filmes, poderia ser um potencial instrumento de educação ambiental. E aí, partindo dessa hipótese, a gente foi conduzir a pesquisa. E aí eu escolhi esses filmes, Perdido em Marte, Avatar e o Wall-E, porque são 3 filmes que trabalham essa questão da ciência, da tecnologia, porém cada um nas suas particularidades. Então tem esse mesmo eixo em comum, só que cada um na sua individualidade. E por que esses filmes, né? Porque, como eu falei, né, além desse eixo em comum, são filmes que tiveram grande audiência, tiveram um grande apelo ao público, e se a gente está pensando em trabalhar com uma ferramenta que tenha contexto com os alunos, é bom que haja esse apelo, né? É bom que eles sejam materiais de audiência, né? No caso aqui do cinema. E agora focando um pouco mais na parte de cinema e educação. Então eu vou dividir aqui para vocês em 2 partes, né, porque foram as 2 que eu me dediquei, assim, no mestrado mesmo. É essencialmente um momento de análise fílmica, que eu vou olhar para esses filmes, então a hora que eu vou pegar esse computador aqui, vou pegar meus DVDs, aí eu vou olhar esses filmes, vou ver, rever, parar, anotar, buscar literatura, ler, voltar para o filme, ver de novo e anotar e ler. Então, esse processo aí e ainda mais para 3 filmes, então, assim, foi um esforço colossal fazer tudo isso. E essa é a primeira parte. A outra parte é o momento de ensino e debate que eu fiz com um grupo de alunos do ensino médio na escola que eu lecionava no ano passado. Tá? Então, falando um pouco aqui de cinema e como estratégia de ensino, né? Então, tem um forte potencial educativo, a gente verifica isso quando a gente vai buscar na literatura, né? É muito comum a gente ver o pessoal relatando como a ferramenta, só que a gente tem que problematizar de maneira devida. Então, o que é isso? É a gente ultrapassar aquela abordagem superficial. Provavelmente, muitos dos que estão aqui, quando estavam no ensino básico, tiveram aquele momento que o professor, a professora falou que era aula de filme, e aí vocês foram para a sala de vídeo, vocês viram o filme, e aí depois o professor ou a professora pediu para vocês fazerem um resumo e entregarem, ou então escreverem o que vocês acharam do filme e entregarem. E aí entregou, não se toca mais no assunto, bola para frente, segue conteúdo. Então, o que a gente propõe aqui é que a gente ultrapasse essa abordagem superficial, ou seja, que a gente se aproprie da ferramenta mesmo, né? Então, a gente olhar para os filmes, verificar antes as potencialidades, verificar os elementos que são potenciais para discussão, e se apropriar da ferramenta mesmo, né? Porque é isso que a gente precisa ultrapassar esse superficial. E aí os filmes eles têm uma relação com a opinião pública muito próxima, né? Tem um impacto social, eles são, de uma certa forma, eles geram mecanismos de representação e identificação às pessoas, né? Então é por isso também, inclusive, que é muito importante representatividade no cinema, e esse impacto social, e é por isso também, por conta desse impacto social, que eu indiquei aquela leitura, né, do Cunha e Jordan, para vocês, porque foi um dos primeiros que eu li lá na época da graduação e que me abriu a cabeça para como que o cinema se comunica com a sociedade. Então, a sociedade vai ter as suas inclinações, os seus pensamentos, as suas tendências, e o cinema, como uma forma de arte, vai refletir isso de alguma forma.
tá? Então serve para nossa reflexão. E partindo dessa ideia de que a gente tem, de que educação tem que ser de contexto com o aluno, tem que ir a partir da realidade do aluno, o cinema é uma ótima ferramenta, porque está conversando diretamente com a sociedade, com o que a gente está vendo, com o que a gente está vivendo. E aí, para análise, né, analisar é ultrapassar esse campo do imediato, como eu falei, né, então você olhar para o filme com um pouco mais de profundidade, né, para perceber coisas que não são as mais óbvias que a gente olha, né, e tem muita relação também com a química, que é a minha área, então, de decomposição, identificação dos elementos separados, para uma vez a gente identificando esses elementos separados, a gente conseguir juntar eles novamente e gerar uma nova interpretação, que não seria possível somente com o olhar superficial. E aí tem dois autores aqui, tem a Nazário, que vai me fornecer esses parâmetros de análise. Então, quando eu fui olhar para os filmes, eu tinha parâmetros, né? Então, eu olhei roteiro, olhei enquadramento, trilha sonora, paleta de cores, esse tipo de coisa. E o Vanois e Gololeté, que são dois franceses, que tem um livro que dão vários subsídios para como a gente pode fazer a análise fílmica, como a gente olha para os filmes para identificar esses elementos que não estão na superfície, digamos assim. E aí tem uma frase que eu gosto bastante do Ferneda, que é: as artes podem trazer para o ensino das diversas ciências uma visão mais aberta, menos rígida, e dessa forma as artes podem dar à ciência um sentido mais humano e social. Que é uma frase que eu gosto bastante. E aí é o seguinte, como o meu estudo era baseado nessas visões e representações, a gente partiu de autores, né? Então isso não vem do nada. Então tem o Gil Pérez, que a gente usou para as visões de ciência, que está aí na coluna da esquerda e do meio, em amarelo, e o Reigota para as representações de meio ambiente. Então eu vou falar rapidamente desses daqui, porque é importante para o que eu vou fazer depois. Então, o Gil Pérez e os colaboradores, eles separam em duas partes, né? Então, concepções de ciência que são deformadas, são visões deformadas, segundo eles, e visões não deformadas de ciência. Então, nas visões deformadas, a gente tem uma concepção neutra, que é achar que a ciência ela não é influenciada pelo contexto sociopolítico, cultural e etc. Concepção rígida, achar que a ciência é infalível, que o método é constituído de etapas mecânicas, né? Então é um certo endeusamento da ciência. Concepção fragmentada é o olhar disciplinar, fragmentado, unidimensional, né? Que se afasta de uma abordagem integral. Concepção simplista, achar que o conhecimento científico ele acontece de maneira linear. E o que é isso? É achar que é um passo após o outro e não abrem-se ramificações de conhecimento e de outras frentes e de outras possibilidades de estudo e etc. Concepção elitista, que é achar que o conhecimento é para determinados grupos, que ciência não é uma coisa que é para todo mundo. E aí, visões consensuais não deformadas, né? Concepção pluralista, que é recusar uma ideia de único método científico, né? A gente parte da ideia de que a ciência ela acontece de diferentes formas, né? Então, muita gente vai achar que ciência é só química, física, matemática, ou seja, uma visão matematizada do que é ciência, que é uma concepção epistemológica, com certeza, mas existem outras lógicas epistemológicas, né? Tem as ciências humanas, biológicas e tal. Então, é uma pluralidade metodológica, essa concepção aqui, é o que ela prevê. Tem a concepção reflexiva, que é uma postura de dúvida, né, uma postura cética, de não achar que ciência é uma coisa que é uma certeza, uma verdade absoluta, e se apoia em conhecimentos adquiridos anteriormente. E a concepção social, que é um vínculo físico, social, histórico, de construção coletiva e etc. E as representações de meio ambiente, que eu vou me basear no Reigota, que são 3 aí no caso. A naturalista, que é achar que o meio ambiente é somente espaço natural, sem influência humana. Então é achar que, por exemplo, a gente está no meio urbanizado, natureza, meio ambiente é uma coisa que está afastada. É a árvore, é o animal ali, o animal exótico, e não comunicamos, enfim, essa visão. A antropocêntrica, que é ver o meio ambiente somente como um provedor de recursos, então eu me aproveito em relação aos meus objetivos particulares e tal. E a globalizante, que é enxergar o meio ambiente como um todo, né? E aí o ser humano seria um elemento apenas dentro desse meio, tá? E aí, para os filmes, rapidamente eu vou falar aqui de cada um, alguns exemplos só, né? Porque a gente fez vários, né? Na dissertação. Então, Perdido em Marte. Então, qual que é a história dele?
É um filme que um astronauta é deixado em Marte, e aí ele é deixado pela equipe dele, né, que achou que ele morreu, e aí ele tem que ficar lá, sobreviver e arrumar um jeito de se comunicar com a Terra, né? Então essa é a premissa. Então o que ele faz? Ele precisa usar o conhecimento dele para poder sobreviver. Então ele vai usar os recursos que ele tem, ele vai pensar no que está disponível, ele vai usar o que ele sabe para sobreviver, para se alimentar e para poder se comunicar com a Terra eventualmente, né? Então aí a gente tem uma representação globalizante, tem vários princípios de sustentabilidade que estão nesses momentos do filme. Isso tem relação com uma concepção pluralista. Tem o conceito de marciano, que é um momento de fala do filme, que ele, até num tom meio jocoso, assim, ele fala de como a gente é dono daquele lugar que a gente planta. Então, assim, o primeiro que planta no lugar seria o dono. Por isso que o título em inglês desse filme é The Martian, porque o marciano, né, porque ele seria aquele que plantou em Marte, então ele seria o colonizador de Marte, né? Só que isso também tem relação com uma representação naturalista. Tem uma preocupação, né, nessa foto aí que está mais abaixo à esquerda, uma foto do pessoal da Terra. Então tem-se uma discussão entre até onde vale a pena abrir para a mídia, abrir para o público que eles deixaram um astronauta em Marte, né? Isso vai prejudicar a imagem da NASA. Então tem essa questão do que é mais importante, né? O que mostra uma visão fragmentada, rígida e uma representação antropocêntrica. Tem a questão de falibilidade da ciência. O Perdido em Marte é um filme assim que eu enxergo ele como um filme assim que celebra a vida, digamos assim, um filme muito otimista, apesar de ser uma situação assim completamente otimista. E aí esse otimismo do personagem de achar que o que ele sabe é suficiente e tal, e aquela coisa toda, tem uma relação com uma visão rígida, de achar que a ciência é infalível, de que o conhecimento científico dele não vai falhar, mas acontece, né? Então são algumas questões aí. Próximo filme aqui, o Avatar. Então, rapidamente, o Avatar é um filme onde é um futuro onde a viagem para outros lugares, outros planetas é possível. E aí eles descobrem esse outro lugar que é chamado Pandora, né, que tem os nativos lá, que são esses seres humanoides que estão aí nas imagens. E os seres humanos vão para esse lugar porque lá tem um mineral que é muito valioso para o ser humano, porque ele vale muito no mercado. Então, aí você tem os nativos protegendo a terra deles e esse mineral está na terra deles, né? E aí os seres humanos querem atacar, né? Qualquer coincidência com a história, aliás, qualquer semelhança com a história não é mera coincidência. E aí nessa primeira imagem aí que está em cima, à esquerda, é quando ele está mostrando ali o mineral, tá? Então aí tem algumas frases muito interessantes. Então tem uma hora que uma das nativas diz que é difícil encher um copo que já está cheio. Essa frase significa que quando a gente acha que já aprendeu o suficiente, que não precisa aprender mais, a gente acaba não se abrindo para novas experiências. Tem o Eu Vejo Você, que é um modo de cumprimento, da gente valorizar a presença do outro, valorizar o outro. Tem esse nome aí esquisito que está embaixo, que está em itálico, o Tsarelo, que é o modo como eles faziam a ligação com a biodiversidade, que é como está nessa imagem aí do lado direito aí, inferior, né? Que é como eles fazem essa ligação com a biodiversidade, com os animais que estavam lá e tudo mais, tá? Então você tem muita representação globalizante no núcleo dos nativos lá no filme, a representação antropocêntrica. E você tem uma ressignificação de pensamento de um dos personagens, né, que é o protagonista. A gente vai acompanhando o arco dele, né, na história, e a gente olha a história pelos olhos dele, praticamente. E ele tinha uma visão mais pró-seres humanos ali, né, mais pró aquela visão exploratória. E aí, a partir do momento que ele vai conhecendo a cultura nave, ele vai mudando a cabeça, né? Então, é aquela coisa, né? O preconceito, ele vem da ignorância, né, em grande parte. E o Wall-E, agora, para dar alguns exemplos rápidos, o Wall-E é um filme que é uma animação, né? Então, é um futuro onde a Terra foi devastada, só tem resíduo, lixo, rejeito, enfim. E os seres humanos vivem em uma nave que está viajando pelo espaço, né? E aí o Wall-E é um robozinho que ele fica ali e ele limpa a Terra, né? Ele é um coletor de sucata. E os seres humanos lá nessa nave, eles vivem do jeito que está nessa imagem aí
à direita e abaixo, né? Então eles vivem nessas cadeiras flutuantes, eles não ficam de pé, não se exercitam, não olham para outras coisas, olham apenas para essas telas, como está nessa imagem aí. Esses dois personagens aí estão conversando entre si, mas só pelas telas, do que também lembra como está a nossa vida, né, em grande parte. E aí falando de algumas coisas, então, por exemplo, a questão da coloração, foi intencional deixar o único elemento do filme verde, essa plantinha aí, porque contrasta com todo o resto, com essa coloração mais amarronzada e tal. Então isso aí mostra como que a Terra foi devastada, né? E isso tem a ver com uma representação antropocêntrica e visão fragmentada. Tem essa questão toda aí que eu falei dos seres humanos, né? De conformidade, sedentarismo, ignorância, dependência tecnológica, alienação, que tem relação com as visões neutra e fragmentada. E aí tem duas frases aí que eu coloquei que eu acho que são muito válidas aqui, que é: a nossa tecnologia está evoluindo rápido demais, a gente está engatinhando na condição de entendê-la, né? E usar de forma inteligente. Então parece que a gente como sociedade evolui numa certa velocidade, né? Enquanto pessoas e tal, e a tecnologia vai lá na frente. E aí está desencontrado, sabe? A gente tem uma coisa que não está encaixando, né? Que aí daí surgem os vários problemas com tecnologias, redes sociais, fake news que a gente vê hoje em dia, por exemplo. Né? E que também, e essa outra frase aí de baixo, né, que fala da importância de construir uma sociedade ecológica e socialmente sustentável. Então, assim, a gente fez todo esse mapeamento, e aí, aqui são só alguns exemplos, mas na dissertação está toda a argumentação, toda a construção de argumentação para a identificação dessas concepções e representações. E aí, de uma maneira resumida, a gente identifica ali que as representações sociais de meio ambiente antropocêntricas estão ligadas a visões deformadas de ciência, as representações naturalistas estão ligadas a visões deformadas e não deformadas, né? Então, essa representação é a que mais varia. E a globalizante está ligada a visões não deformadas de ciência. Então, essa foi a parte da análise. Agora, quando eu tive contato com os alunos lá no grupo de Cine Debate, eu fiz toda a estruturação, também me deu um trabalho para montar isso tudo, para preparar. Eu fiz um processo piloto para testar tudo, e aí o que eu vou contar agora é o oficial. Então, foram 3 encontros, cada encontro a gente assistia um filme diferente e depois debatia. Os debates foram gravados, a gente depois transcreveu esse material, deu mais de 1h40 de material bruto para transcrever, 100 minutos, né? E aí, no começo do processo, a gente respondeu um questionário, eles responderam um questionário, aí teve todo o processo de ver os filmes, debate e tal, e no final do 3º encontro, as alunas, né, no caso do oficial foram só alunas, elas responderam o 2º questionário, que eram as mesmas perguntas, então era para a gente ver o que mudava em função do Cine Debate, né? Aliás, o que mudava não, o que emergia, o que surgia de novo. Essa questão das alunas, né, foi uma coincidência, porque no meu processo piloto foram 6 voluntários, né, sendo que eram 5 meninos e uma menina, e aí no oficial acabaram sendo 5 meninas, né. Foi até uma pergunta que a banca me fez na época, mas eu vejo como uma coincidência, não consigo entender por que foi praticamente exclusivo masculino e depois só feminino. Enfim, e aí foi isso, né? Então, são poucos voluntários porque é um estudo qualitativo, tá? Então, teve TCLE, teve tudo isso, tá? E aí, agora, falando um pouquinho, vou dar alguns exemplos aqui de algumas falas de cada um dos debates. Então, por exemplo, no Perdido em Marte, quando a gente falou de relação com o planeta Terra, aí aqui tem uma fala de uma delas. Eu acho muito mais viável a gente tentar consertar o que a gente está fazendo na Terra, e seria mais eficaz do que ir para outro planeta. Aí tem uma outra fala aí, que diz que o ser humano está destruindo o planeta Terra, e ir para outro planeta seria destruir também, né? Então, ela fala aí que a gente não é politizado o suficiente para ficar nessa navegação aí de planeta em planeta. Então, o que a gente entende aqui é que na visão delas, né, não tem uma maturidade política social suficiente para a gente conseguir, se fosse possível, ficar transitando de planeta em planeta. Então, a gente teria que cuidar do que a gente tem aqui, né? E aqui, gente, eu fui, no momento dos debates, né, era uma técnica de grupo focal, né, que a gente faz,
E aí eu tinha um guia, um roteiro, né? Então eu fazia provocações, perguntas, e depois, enquanto elas falavam, eu fazia intervenções pontuais. Então tudo que elas falarem aqui tá assim do modo como fluiu ali a conversa. Eu não fiquei parando nada, assim, digamos. Aí um outro momento aqui. Falaram de desigualdade social, né, de que pessoas ricas seriam privilegiadas num futuro onde pudesse se viajar para outros lugares, né? Então, isso é importante ser falado. Falaram também de como aqui eu falo assim, ó, porque se eu estou fazendo uma coisa que está me prejudicando, vai prejudicar todos aqui também. Então tem que prestar atenção nisso, porque uma ação que a gente faça pode contagiar também pessoas, aí você vai contagiando pessoas cada vez mais. E ela acha que se aparecesse mais exemplos assim, a gente estaria numa situação melhor, né? E também valorização dos alimentos, né? Ela fala que ela critica aqui o desperdício. Então, assim, são questões que a gente vai colocando ali, e como meio ambiente e matemática é uma temática transversal, né? Vão vindo outras influências de outras áreas, né? Então, aqui a gente vê coisas que vêm de outros lugares delas, de outros professores, né? Não é só o que eu estou falando ali, né? Então, mostrando como é importante abordagens interdisciplinares, né? Porque conhecimentos vêm de diferentes lugares, né? Elas podem usar porque elas viram de outros lugares também. Quando a gente falou do Avatar, né? Depois da exibição do Avatar e o debate sobre o Avatar, né? A gente conexão com a natureza. Então, nessa segunda existência aí, ela está falando sobre desmatamento da Amazônia, está falando da importância da biodiversidade, né? Nessa terceira fala aí, está falando que sobre os nativos do filme, né? Fora que eles usufruem de uma maneira positiva, eles não degradam outra coisa, eles pegam o que eles precisam, devolvem tudo que eles não precisam, deixam tudo lá bonitinho, né? Então, a gente vê aí como tem sido a percepção delas. E falaram de colonialismo, né? Sem eu mencionar a palavra colonialismo, elas lembraram, o que mostra como elas estão relacionando com outras áreas que elas estão estudando na escola, enfim, que elas leem. Então, fala de colonialismo, não, essa primeira fala aí, porque é muito mais fácil para o ser humano chamar uma cultura, um povo de bárbaro, quando ele não consegue entender ou quando ele não tenta entender. Então, olha só que frase boa, né? E falaram aqui da colonização dos portugueses, falaram que é natural do ser humano invadir espaços, né? E aí cabe a discussão, né? É natural ou não é? E se for natural, será que a gente não poderia racionalizar como racionais que deveriam ser e decidir que quando prejudica o outro não é interessante invadir espaços, né? E tem essa última aí que eu coloquei, que é o que eles dizem, dinheiro dá poder, mas será que dá? Então, que poder que o dinheiro dá? Será que esse poder é um poder interessante para a gente? Será que isso é saudável? Então, foram várias questões que vieram delas, né? Foram falas delas. E para o Wall-E, primeiro teve uma questão muito forte com as tecnologias digitais, né? Então, elas falaram da fixação que as pessoas têm com a tecnologia, então das cenas que viram ali, de que as pessoas não tiravam o olho das telas e tal. Nessa segunda fala aí, uma das alunas fala de uma fala do professor de filosofia, né? Falando sobre felicidade, que a felicidade está nas coisas materiais, né? Para muita gente hoje em dia, e talvez sempre. E aí tem essa última fala aí que ela fala assim, é muito mais do que está aqui. Aí é o momento que ela pega o celular aqui e ela falou de maneira bastante enfática. Eu lembro muito, assim, dessa parte. Ela fala, a solidão está nisso aqui. Então, assim, quem me conhece aí sabe que eu não sou, digamos assim, muito assíduo com redes sociais e tal. Nunca fiz muita questão. Mas elas me deram assim um banho de lição de vida com várias coisas, porque elas tinham uma noção que eu de fato não esperava, porque elas nasceram num mundo que já era muito tecnológico, né? Então elas têm essa percepção do quanto isso pode ser nocivo, muitas vezes é legal a gente perceber como professor, principalmente, né? Então esse momento aqui de todos os debates, essas tecnologias digitais, principalmente celular, redes sociais,
de todos os filmes, esse momento aqui foi o momento que mais engajou, que elas mais falaram, que mais deram exemplos, que mais trouxeram da realidade delas, que mais tinham coisas para falar também. Então é por isso que, inclusive, quem está com a disciplina de tecnologia na escola, na educação básica, né, com uma disciplina nova que entrou esse ano, não sei quem que está aqui que está com essa disciplina, eu acho que a Letícia está. Eu recomendo fortemente esse filme aqui para trabalhar nessa disciplina, porque aparentemente dá um engajamento enorme para falar sobre o quanto as tecnologias, as redes sociais podem ser saudáveis ou nocivas, né, que é muito do intuito dessa disciplina. A atualidade do filme, né, então elas perguntaram de que ano era o filme, né, o Wall-E é um produto de 2008, e falaram que se dissesse que era desse ano, né, se referindo a 2019, não veriam diferença. Reflexão sobre significados, esse aqui é um ponto muito legal da arte, né, porque eu não tinha feito eu não tinha tido essa percepção, mas ela fez, né, com a realidade dela, que é de achar que teve um momento ali no filme que o Wall-E acha uma caixinha e aí tinha um anel de diamante ali. Aí ele pega o anel, joga fora e fica com a caixinha. Porque para ele a funcionalidade da caixinha pareceu muito mais interessante. E aí ela fez uma analogia aí dizendo que seria algo como que o anel tem um significado mais secundário, digamos assim. Então, o mais importante é a pessoa com quem você está, é a relação com que você tem com a pessoa, e não o objeto ali, que mesmo que simbolize, né, aquela relação. Mas o mais importante é a relação com a outra pessoa em si. E eu não tinha percebido isso, não fiz essa analogia. E aqui foi combinado, né, não foi essa a intenção, mas a gente acabou e fechou muito legal numa coisa bastante esperançosa, né? Elas falaram de como que a gente melhorar enquanto ser humano, enquanto sociedade, é um processo como formiguinhas, né? E que a gente vai contagiando uns aos outros e vai melhorando, né? E caminhando juntas, né? Como uma delas ali falou. Então, foi muito legal, assim, participar. Enfim, aí depois eu posso falar mais. E como eu falei para vocês que tinham perguntas no começo e no final, essas foram as perguntas. Então, as 3 primeiras perguntas eram perguntas que solicitavam evocação de palavras a partir de termos indutores, que no caso eram meio ambiente, ciência e tecnologia. E aí depois elas elaborariam frases com essas palavras, justamente para a gente perceber que significados elas estão dando para essas palavras. E aí a gente perguntou sobre conhecimento científico, teoria científica, relação ser humano e meio ambiente, e avaliação do processo, né, de ensino e debate. Que essa 7 aí ficou só no questionário do final, né, obviamente. E aí, para não ficar dando um monte de exemplo aqui, um resumo aqui de como foi. Então, no questionário antes do ensino e debate, que é essa coluna aí mais à esquerda, como representação de meio ambiente, elas tinham uma representação muito naturalista. Então, aquela coisa que eu falei, de enxergar o ser humano como separado. E apareceram visões sociais, visão social, elitista, porque umas falas de como a ciência seria só para algumas pessoas, só para gênios. Elas citavam muito Einstein. Aparentemente, o Einstein tem muita... ser uma figura assim que elas veem como o estereótipo do cientista ali. Enfim, não sei porque essa citação tão recorrente do Einstein. E aí, ao longo do processo, né, então, no Cine Debate, já apareciam elementos de representação globalizante, ali tinha ainda uma visão elitista e tal, e no questionário final também permaneciam esses elementos globalizantes, e a única visão deformada de ciência que ainda permaneceu foi uma visão neutra, né? A gente identificou esses elementos de visão neutra, mas as outras são todas não deformadas de ciência. Então a gente consegue ver um pouco de como foi essa evolução, né? De como que elas foram inserindo outras ideias, né, na percepção total delas. Então, assim, foi um processo que a gente buscou, fazer um processo de educação ambiental. Então, a gente discutiu questões socioambientais, conhecimento científico e tecnológico, como que a gente lida com esses conhecimentos, questões de consumo, desperdício, enfim. E foi muito legal, assim, elas se engajaram demais no processo, participaram, deram ideias. Às vezes discordavam umas das outras, mas eu percebi todas as vezes que foi com respeito, não teve nenhum problema nesse sentido. Então foi muito saudável, foi muito legal, foi muito alegrador para mim como professor e pesquisador. E
Tem muito tempo ainda? Como é que eu tô? Eu não sei o quanto tempo eu falei. Não tem problema não, Arnaldo, pode continuar. Tá, mas está acabando já, está quase no final. Tá. E aí, esse ano também, além da disciplina eletiva, né, de tecnologia que eu mencionei antes, além da disciplina tecnologia que eu mencionei antes, também existe a possibilidade de disciplinas eletivas agora na educação básica estadual aqui em São Paulo. Não sei em outros estados, mas aqui em São Paulo sim. E aí os professores, eles propõem disciplinas e eles oferecem. Os alunos vão escolher e aí vão participar da disciplina daquele professor, né? E aí eu, obviamente, fui escolher propor uma disciplina com cinema, né? A VAC, eu ia falar de cinema, né? E aí eu fiz toda a preparação, todo o planejamento para a disciplina presencial, né? Então a gente teve, na verdade, pouco tempo. Eu consegui trabalhar só o OLI com eles, porque teve no começo do ano, né? Então até a gente decidir, propor, né? Escolher as disciplinas, aí demorou. Então quando a gente começou já era março, aí já não deu muito tempo de muita coisa. Enfim, mas a discussão do OLI lá com eles foi legal, foi interessante, apesar de como eram alunos de turmas misturadas, então eu já estava esperando que eles iam ficar um pouco tímidos no começo, né, mas mesmo assim foi legal, foi interessante que eles colocaram. E aí, com as aulas à distância, online, né, eu tive que repensar como eu ia fazer, né, então eu passei a usar muito curta-metragem com eles. Então o que a gente tinha de recurso? A gente tinha o WhatsApp, o Google Classroom, a gente tinha e-mail e videoconferência. Então, eu procurava nessa disciplina usar curta-metragem com eles. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de curtas, que eu, inclusive, recomendo bastante que vocês usem, né, quem se propor mesmo a utilizar cinema. Então, por exemplo, eu trabalhei esse aqui com eles, né? Esse aqui é um vídeo bem rápido, né, que fala como as coisas que a gente faz com o meio ambiente voltam para a gente, né? Teve esse aqui, chamado A Ilha, que eu tinha até notado, porque é uma parte de uma frase do Saramago, que a gente não consegue, que a gente, para nos ver, a gente tem que sair da ilha. Eu tinha anotado, aí eu tenho algum lugar aqui, mas é uma frase do Saramago lá, e aí a história é construída a partir dessa frase, é muito legal também, então fica aí a curiosidade para vocês. O Pálido Ponto Azul, que é um texto do Carl Sagan, né? Esse vídeo aqui está disponível no YouTube, no canal do Guilherme Briggs, que é um dublador bastante famoso. Eu tenho certeza que se vocês ouvirem esse vídeo, vocês vão reconhecer a voz. E é um texto maravilhoso, assim, que fala como a gente fala do nosso tamanho perante o universo. Eu trabalhei esse daqui também com eles, né? A Fábula da Corrupção, para poder falar de como existe a possibilidade da corrupção entre cientistas também, e aí eu usei o exemplo do Wakefield lá, que ele fez que ele publicou aquele material relacionando vacinas com autismo, né, no final dos anos 90, e aí depois foi desmentido e tal, e muita gente usa esse estudo até hoje para ficar propagando fake news sobre vacina. Então eu usei esse gancho da corrupção para poder chegar nas vacinas e falar da importância das vacinas, né? Eu sempre tentava relacionar com o conteúdo deles, né? Eram alunos de ensino fundamental, né? Por isso que são animações, né? São coisas não exatamente infantis, né? Mas enfim. Teve esse daqui, que é o Plurality, é um curta-metragem do Dust. Esse Dust, eles produzem material de ficção científica e eles disponibilizam os originais no YouTube, tá? Então, se vocês procurarem Dust no YouTube, tem vários curta-metragens aí, excelentes, ficções científicas excelentes, ali de 10, 11 minutos, que dá legal, assim, para trabalhar com os alunos na sala de aula. Também não vou contar a história para ficar na curiosidade, mas é muito boa. Tem esse daqui que eu encontrei no canal do ISA, o Instituto Socioambiental, no canal do YouTube deles, que fala sobre a história de um indígena ali, e fala sobre a invasão urbana no espaço indígena. Tem esse daqui que é um pouquinho mais curto também, que fala da relação do ser humano com o espaço, com o meio ambiente, o que a gente tem feito em relação ao consumo, desperdício, exploração, etc. Outro exemplo aqui, esse aqui é o FTL, que é a sigla para Faster Than Light, né, do inglês.
também é desse Dust. E esse aqui os alunos adoraram também. É outra ficção científica, eles gostaram bastante. Então, assim, esses são alguns exemplos, todos são tempos curtos, né? Então dá muito legal para fazer nessas aulas online, né? Estão todos no YouTube, dá para mandar o link para eles vêm depois discute, né? Então eu fazia muito isso, né, de discussão com eles, porque quando eu pensei nessa disciplina, eu queria fazer uma espécie de um cineclube ali com eles, né, e fugir dos modelos mais tradicionais, onde a gente assistia filmes e falava sobre esses filmes, focando no que tem de ciência nos filmes, né, que era uma forma de abordar a ciência de uma maneira diferente da que eles já abordavam na disciplina ciências da escola. Então, eu queria conversar com esse conteúdo, mas fazer de uma forma um pouco diferente, para eles verem como tem relação, como a ciência está presente na nossa vida, né? E os materiais audiovisuais vão retratar isso, obviamente. E aí, para terminar, como eu falei no começo, eu gosto muito de filme, de série, sempre gostei. Então, assim, eu sempre gostei de ouvir histórias, de conhecer histórias. E aí, na semana do Congresso Acadêmico da Unifesp, eu estava na sessão de divulgação científica, e aí o professor Ronaldo Cristofoletti, né, ele falou uma coisa que eu me identifiquei bastante. Ele falou que a comunicação científica, ela é, em grande parte, contar uma história, porque você está falando de um contexto, você está dando justificativas, você fala de objetivos, de métodos, você vai falar dos seus dados, da discussão desses dados. Então, em grande parte, é contar uma história, né? Então, eu achei muito interessante isso que ele falou, nunca tinha parado para pensar nisso. E, como professor, eu entendo que a docência, a prática docente, em grande parte é a gente contar histórias também, né? Então, não podia terminar com outra frase, e para provocar as discussões que viram agora, as interações, não podia terminar com uma outra frase, senão quais vão ser as boas histórias que a gente vai contar para as nossas alunas e para os nossos alunos. Porque a essência está aí. Por boas histórias, por uma boa comunicação, uma comunicação que seja afetiva, que seja contribuidora, que seja engajadora. É com essa comunicação, com esse tipo de prática docente, de ensino-aprendizagem, que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor, alunos que vão ser mais engajados e vão ter mais responsabilidade, vão ser cidadãos mais participativos e tudo mais. Então, esse é um bom ponto de partida, e eu sugiro que seja uma pergunta que vocês, enquanto professores, se façam também. Então, quais vão ser essas boas histórias que a gente vai contar? Então é isso, gente. Obrigado. Muito bom, Arnaldo, a pergunta que você deixa aqui, eu acho que ela é bem instigante para a discussão. Tem alguns comentários aqui no chat, e vamos recuperar esses comentários e já fica aberto para quem quiser responder a sua pergunta. Eu vou começar de baixo para cima. O Denis Moreira comentou que a sétima arte é um recurso magnífico para reflexões que envolvem a vida humana e suas inúmeras vicissitudes. E ele também disse: a relação humana está solicitando muita reflexão. A proximidade em decorrência da pandemia, no âmbito do privado, está resultando em um aumento de casos de violência intrafamiliar, mulher e crianças, e também divórcios. A gente tem ouvido falar bastante sobre isso. Você quer fazer algum comentário, Arnaldo, sobre isso? Sobre esses dois comentários do Denis? Eu acho que o cinema, ele, como eu falei, né, ele conversa muito com a nossa realidade, então é uma ferramenta que eu entendo que seja muito válida, né, se a gente parte dessa perspectiva de que a gente deve, enquanto professor, ter uma diversidade de estratégias. Eu sugiro fortemente que a gente, como professor, inclua dentro dessa diversidade a utilização do cinema e, assim, de materiais audiovisuais como um todo, né? Então, eu sou suspeito para falar disso, né? É claro que a gente não vai usar o cinema e materiais audiovisuais em toda a aula, o tempo inteiro, de toda forma e tal, mas é algo a se considerar para usar com bastante frequência.
Até acho que foi isso, né? Ou teve outro comentário? Não, tá ok. Arnaldo, a sua tela está aparecendo aqui para gente. Isso, legal, obrigada. Depois a Sônia falou que gostou muito do seu tom sociológico, e o Jânio falou da questão da tecnologia, que ela é importante, mas que está se falando, valorizando até mais, né, as relações humanas, pessoais, nesse período que a gente está tendo mais contato virtual. Sim. Tem perguntas? Perguntas não... não, pergunta não tem nenhuma. Se alguém quiser... Alguém quer se inscrever, quer fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone, ou se quiser responder a pergunta que o Arnaldo deixou no final também. A Inês fez um comentário agora no final: utilizei bastante os vídeos do Acatu e o Curta na Escola para reflexões. Daí ela colocou aqui. Você conhece, Arnaldo? Quer fazer algum comentário? Não conheço esse. Acatu e o Curta na Escola. Não conheço, não. Inês, você poderia fazer algum comentário a respeito? Acho que é interessante. Tem um curso que a gente fez lá na Educomunicação da USP, e foi com a Cláudia Morgadouro, e ela é do Cine Clube Paradise. Ela foi uma das responsáveis pela implantação da obrigatoriedade de filmes na língua portuguesa, né, brasileiros, nas escolas de filme. Teve uma época aí, quem é do estado, acho que lembra, que receberam um monte de filme super recomendado, né, para trabalhar em várias áreas, só que entregaram os filmes e deram para o professor. O coordenador esquecer dessa parte, sabe, do que o Arnaldo está fazendo agora, ó, né? A metodologia, como usar um filme. Não, entregaram e não falaram nada. Falaram, opa, recebemos filmes aqui. E o filme acabou, nossa, foi um investimento enorme, né? E ficou perdido, né? No meio do caminho. Quem for recuperar, acho que se alguém guardou na biblioteca, ainda tem, né? Agora, o Acatu, ele é uma organização tem um vídeo, aquele primeiro que você mostrou, é um que ele tem também, ele tem uma série, mas eu trabalho mais com fundamental, né, séries iniciais. Então, tem uma série de 10 filmes de consciente coletivo, que é bem interessante, são curtas também, né, mas mais voltado para o Fundamental 1, né. E o Curta na Escola é um site que ele tem separado por categoria. Né, e são filmes assim, tem o clássico, né, do Ilha das Flores, que não conhece, mas tem uns que você não consegue ter abordagem direta também, que nem você fez, que são bem legais, né? É bem legal o que você fez, né? Porque dá uma abordagem assim, não é tão direta quanto você pegar um documentário, isso que eu achei legal, né? Porque às vezes a gente pega aquele documentário, por exemplo, Desertos Verdes, já está até, você já olha, você já vê, né, o que é. Mas como você fez esse recorte bem interessante. Parabéns, Arnaldo, eu gostei muito. Muito bom. É porque esses filmes comerciais, né, a gente entende que eles não foram feitos necessariamente para a gente trabalhar na sala de aula, né? Então, assim, o cinema ele tem um intuito, né? Ele tem gerar entretenimento, entre outras coisas, mas tem um fator aí que é um detalhezinho pequeno, que é uma coisa chamada dinheiro, né? Então, o cinema vai fazer coisas para gerar renda, né? Para gerar dinheiro. E o que a gente faz é meio que um trabalho de buscar, sabe, de tirar o máximo que a gente pode de um produto que é comercial, que é de entretenimento, para poder utilizar com os alunos, né? Então, essa busca de contexto com o aluno e tal. Eu já vi o UOL muito mal utilizado nas escolas, porque a pessoa acaba colocando e não faz tudo isso que você fez, sabe? Coloca e deixa a interpretação para o aluno fechada e não coloca no debate, assim, né? Com essa interação. Isso que é legal, né? Isso é bem interessante mesmo.
É claro que aqui o que eu fiz, é até bom deixar claro isso, o que eu fiz aqui também é uma perspectiva de pesquisa de mestrado, né? A gente está ajudando na construção de um conhecimento. Então, obviamente, eu não espero que os professores da educação básica ou qualquer outro professor que não trabalhe com cinema e não se propõe a tudo isso, que vá fazer um estudo na profundidade que eu fiz, né? Então, assim, aqui o que eu estou fazendo é uma espécie de cortar caminho para outros professores, porque eu estou mostrando possibilidades. Eu já fiz toda essa parte, então estou mostrando onde estão potenciais elementos que podem ser gancho para alguma coisa, para alguma ideia. Então é como se eu estivesse oferecendo um catálogo. Ó, você tem essa possibilidade, você pode escolher trabalhar alguma delas, né? Ok, obrigada, viu, Inês? Eu acho que o Everton tem um comentário que ele escreveu aqui. Everton, acho que você poderia falar, né? Pera, qual comentário? O primeiro ou o segundo? Porque tem dois aqui. Então, fala o que você quiser. O segundo comentário foi da Letícia. Eu acho que é o comentário sobre o Acatu. Tá. Lê, libera seu microfone para você falar aí. É da Letícia, desculpa. Ela vai falar aí. Eu não estou apresentável. Tá. Eu tô vendo, você tá como Everton aqui para mim. O que eu escrevi aí é porque quando eu trabalhava no Jardim Botânico de Diadema, lá dentro tem um borboletário, né? Então a gente levava as crianças, todo mundo que ia visitar lá, então todo mundo que visitava o Jardim Botânico fazia uma trilha, então ia lá no meio das árvorezinhas e tal, entrava no borboletário e pra gente era obrigatório na visita entrar na salinha lá e assistir um desses curtas que o Arnaldo mostrou e do Acatu também, alguns que a gente escolhia lá, né? Então, eu não me lembro mais as palavras técnicas do Arnaldo, mas na ideia de dizer que a gente não queria só mostrar que a borboleta ou a árvore, não ter só essa visão de que você veio aqui para o meio ambiente e agora você volta para a sua escola. Então, era uma visão de a gente sempre terminava a visita com uma discussão, aí mostrava alguns vídeos, né, para relacionar algum desses nomes aí do Arnaldo. Mas a vivência dos alunos para falar que era relacionado com o que a gente estava vendo ali, mesmo no meio do mato da borboleta, né? Então, só para dizer que, mesmo no ambiente informal de ensino, né, os curtas e os vídeos estão aí. Legal. Obrigada, Letícia. A Juliana falou que ela gostou muito da ideia de utilizar os curtas nas aulas. Daí tem um comentário da Lara aqui. Lara, acho que seria melhor você fazer o comentário abrindo seu microfone, que vai ser melhor do que se eu ler aqui. Você consegue? Você pode? Posso sim. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Então, gente, eu sou apaixonada em animações da Disney, Pixar da vida. E eu lembro que o Arnaldo, ele fez um texto como se fala? Lá no Observatório, que ele falou sobre o Avatar, e eu achei incrível, porque quando eu assisti o Avatar pela primeira vez, eu já tinha visto várias animações, estilo Wall-E, e aí eu fiquei um pouco tocada com essa questão de colonialismo, e eu achei muito bacana as alunas dele também terem falado sobre isso logo de primeira. E o que eu mais gosto de animações, assim, no geral, durante o período em que eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, eu assistia muitos curtas. Então, eu acho que isso acaba fomentando um pouco a perspectiva que o aluno tem sobre a realidade dele, porque ele relaciona o que ele assiste com o que ele vive ali. E eu lembro que quando o Wall-E saiu, eu tinha 8 anos, e eu já vivia assistindo diversos desenhos, e eu achava muito legal ele pegar e separar o lixo, e aí eu me vi fazendo isso. Agora, quando o Arnaldo falou, eu lembrei que eu fazia isso. E achei legal, porque realmente é pegar algo que é muito comum e muito rotineiro na nossa vida, que é assistir curtas e assistir animações, e buscar interpretar, buscar associar com a nossa realidade, com problemas, e é isso. E adorei, parabéns, Arnaldo, muito bom esse trabalho. É isso, né? Essa coisa que você falou de relacionar, eu penso que tem que ter
significado, né, para ser um processo de ensino-aprendizagem que seja efetivo. É como se, por exemplo, o aluno ele fosse o aluno e o contexto dele fosse um cabide, pense num cabide de roupa. E aí a gente, com o que a gente vem trazer, é como se a gente tivesse com a roupa assim para pendurar. Então, se tiver contexto, se tiver a realidade do aluno ali, tiver a ver, e o cabide aqui na analogia for o cabide normal mesmo, você consegue ir lá ajeitar e tal, pendurar e vai permanecer, vai ficar lá. Agora, quando não tem relação nenhuma com a realidade, quando não tem relação nenhuma com o contexto e tal, com o que é significante para o aluno, é como se esse cabide fosse de papel. Então, por mais que você, como professor, chegue e tente lá arrumar de um jeito que fique melhor possível, é difícil permanecer, porque não tem conexão com ele. Então, os filmes, assim, todo mundo vê filme, todo mundo gosta, todo mundo tem contato, então é uma ferramenta aí que tá para a gente poder usar mesmo, né? E não só para os alunos, mas para professores também, porque agora eu vou citar o exemplo que eu olhei a imagem dela aqui, aí eu vou falar isso. A Gabriela Santiago, que está aqui hoje, que é a primeira vez que está aqui com a gente, eu acho, né? Não sei se ela estava antes, mas acho que não. Eu participei de um curso que ela organizou, e que era sobre práticas afetivas e emocionais na educação, e em um dos dias do curso, né, a gente tinha visto o filme Escritores da Liberdade, e a intenção era que a gente discutisse lá no dia do curso esse filme, né, e éramos professores ali discutindo. Então foi muito legal, porque a gente conseguia ver os pontos positivos e legais do filme e tal, da prática daquela professora, mas a gente não romantizou, porque a gente identificou também pontos ali que não eram tão legais, digamos assim, em relação a como que aquilo tinha consequência na vida dela, né? Então, foi uma coisa muito legal da gente ver pontos positivos, mas ao mesmo tempo não endeusar a profissão, não achar que a gente é super-herói, que a gente vai salvar o mundo assim, né? Então, foi muito legal, então, para professores com filmes como esse, Escritores da Liberdade, também é muito bom essa formação continuada aí trabalhando com filmes. Tem um comentário da Rosimeire. Rosimeire, você consegue falar ou prefere que eu mesma leia? Acho que é mais interessante se você contar a sua experiência. Acho que ela está sem microfone. Então, ela disse que na educação... Alô? Oi, Rosimeire. Oi, tudo bem? Então, eu trabalho na unidade prisional, né, aqui na Baixada Santista, e lá eu trabalho bastante com filmes e documentários. E eu acho muito interessante, porque eles prestam bastante atenção nisso, né? Teve um projeto de matemática que eu fiz a Semana da Matemática, né, que Dia da Matemática é 6 de março. E nessa semana eu passei diversos filmes e jogos e tal, e eu passei O Homem que Vem Infinito e alguns outros filmes, o filme do Alan Turing, né, que é o Jogo da Imitação. E depois disso, nós, nas aulas, eles lembravam sobre os personagens, né, e isso é muito interessante. Desculpa, eu fiquei nervosa. A voz está um pouco tremida, desculpa. E fora isso, imagina. Tem um documentário que eu trabalho com eles também, que eu também dou aula de química, né, e ciência da natureza, e chama O Mundo, a Evolução do Mundo e das Espécies. E é um filme de 1h30 que eu passo em 3 aulas, e aí eu vou parando e conversando com eles sobre tudo o que acontece, né, desde o Big Bang até os tempos atuais. É muito interessante mesmo. Legal, Rosimeire. Parabéns pelas suas atividades, pelo seu trabalho. Obrigada. E, Lara, eu fiz um comentário a respeito do que você falou, mas meu microfone estava fechado, falha minha aqui. Achei muito legal o que você contou, né? A gente percebe, assim, você ainda era uma criança, e quanto que foi o efeito do filme em você, né? Então, é interessante quando a gente trabalha essas estratégias diferenciadas na escola. Bem legal. Tem um comentário da Juliana. Juliana, você poderia falar?
Olá, estão me ouvindo? Sim, tudo bem, Juliana? Tudo bem, boa noite. Eu queria contar, eu ainda estava na universidade, né, e a gente tinha um trabalho proposto pelo Afonso, o mesmo orientador do Arnaldo, que era sobre você comentar sobre os impactos ambientais. No caso, o meu tema era sobre poluição marinha. Cada um deles era dividido em algum impacto ambiental muito grande e como conscientizar as pessoas sobre isso. Então, a gente fez uma busca sobre como que conseguia fazer esse tipo de informação de um jeito eficaz, porque existem muitas e não tão eficazes. Até que a gente conseguiu alguns óculos de realidade virtual, onde encontramos vários vídeos sobre poluição marinha e também teve o pessoal ficou muito impactado em relação a isso, porque eles se sentiam naquele ambiente poluído, viam como as famílias sofriam, porque existem alguns programas que eles pegam o lixo como um meio de sobreviver para reciclagem e tudo mais. Então, o vídeo, ele não tem só aquela transmissão, assim, tanto só no cinema, mas também aguça outros sentidos, eu diria. Ok, muito bem. Bom comentário, Juliana. Obrigada. Arnaldo, tem comentários aqui também da Silena, que ela trabalha numa escola de inglês, dizendo que eles usam vários sites em inglês, filmes em inglês, para incentivar os alunos a criarem texto. Bem interessante. O Everton pediu a palavra. Sua vez, Everton. Olá, pessoal. Bom, fico muito feliz de estar recebendo o Arnaldo, né, nesse último encontro do Senfor. Ele é um amigo de certa forma, um longo período já, né, Arnaldo? E seguimos juntos aí na educação ambiental aqui no Grande ABC. Então, para mim é uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nosso ciclo de encontros. O meu comentário vai justamente para poder mostrar a importância desse trabalho que o Arnaldo e tantos outros educadores vêm fazendo em trabalhar com cinema na educação. E eu tiro como exemplo uma experiência que eu vivi no meu primeiro ano de licenciatura, meu primeiro ano de faculdade, né, na Unifesp. Lá em 2012, quando eu comecei a participar do PIBID junto com a Marilena. Na época, a gente tinha que elaborar um projeto, e o meu projeto foi para a área de educação ambiental e tudo mais, que já era uma das minhas paixões. E aí nós começamos a trabalhar também essa questão de filmes, de desenhos, né, e tudo mais. E eu lembro que nós trabalhamos, se eu não me engano, foi o filme Procurando Nemo e também o Avatar, né, que foi o tema da coluna que a Lara citou aí, que o Arnaldo escreveu recentemente. E aí a discussão era como que nós poderíamos trabalhar aqueles filmes trazendo para os dias atuais, né? O que o pessoal poderia trazer daquele filme para os dias atuais. E o pessoal, os alunos, os estudantes começaram, se eu não me engano, na época, eram alunos da 8ª série, né? Hoje, 9º ano. E os estudantes relacionaram toda a temática, a problemática ambiental que são apresentadas nos dois filmes com um tema que estava em alta na época, lá em 2012, que é a questão da usina Belo Monte no Brasil, né? Na época estava uma discussão pavorosa sobre o assunto, e aí nós ficamos discutindo sobre como nós poderíamos trabalhar aquela atividade, como nós poderíamos promover uma atividade na escola sobre isso, e aí vários outros projetos surgiram, né? A minha turma, especificamente, ficou responsável por fazer vários textos informativos, vários outros tipos de texto, e aí no final das contas nós montamos um texto coletivo com as duas turmas, e o texto foi publicado e tudo mais para poder falar sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte. Mas tudo partindo justamente das provocações que o filme Procurando Nemo e que o filme do Avatar gerou nesses estudantes. E aí tem uma outra experiência, eu não sei se a Ana está participando aqui, Marilena, eu não a vi. Ela está. Tem uma outra experiência que eu acho que a Ana pode compartilhar também, que vários outros projetos começaram a surgir de outras experiências do PIBID. A Lisa quer participar do encontro, gente, desculpa.
Enfim, um dos projetos, por exemplo, foi um que a Ana participou, que ela levou um pessoal da Rede Globo na escola para poder fazer documentário com os estudantes e tudo mais. Então, toda essa questão da participação dos estudantes e, principalmente, do estudante ser protagonista da sua própria aprendizagem. A Ana está por aí? Quer comentar, Ana? Bom, se ela quiser, ela se inscreve aí, ou ela abre o microfone. Gabriela falou que foi muito interessante uma discussão aí do filme, que o Arnaldo se referiu. O Henrique parabenizou o Arnaldo e perguntou se seria possível disponibilizar a dissertação. Então, eu, inclusive hoje faz exatamente 3 meses que eu defendi a dissertação. Eu defendi no dia 30 de abril, então é muito recente ainda. A gente está preparando, né, esse material para publicar. Assim, a gente está prevendo aí, vai ter um artigo e vai ter um capítulo de livro. Vai ter um artigo que vai tratar mais da parte das representações e concepções, e um capítulo de livro que vai tratar mais da parte do cinema mesmo, assim, que está sendo organizado pelos meus orientadores, pelo Luciano e pelo Afonso, que vai ter a temática de cinema e educação, e aí eu vou entrar com um capítulo de livro, aí vai ter uma chamada para outros autores e tal. Então, em breve vai estar disponível, aí vocês vão poder ver tudo que eu fiz. Como eu falei aqui, está super resumido, então, assim, por exemplo, eu tive toda a análise de conteúdo que eu fiz segundo o Bardan, então, de identificação dos elementos, separação em elemento-chave e tal, categorização, conceitos norteadores, recategorização, né, reagrupamento, outras categorias. Então, teve um monte de coisa aqui que a gente tirou para manter o foco, né, porque senão ia ficar uma vida aqui. Mas aí vocês vão poder conhecer melhor quando estiver disponível aí, em breve vai estar. Ok. O Luiz também fez um comentário que ele achou muito interessante a forma como você disse que os filmes não são feitos para discutir em sala de aula, mas que é possível discutir a questão do que é ciências. O que é ciência. O Antônio fez uma pergunta. Ele disse assim, que dicas você daria para um futuro professor do EJA sobre o uso de filmes em sala de aula? Futuro professor do EJA? Eu daria, eu acho que partindo dessa ideia que a gente está falando de contexto, acho que era bom ter uma noção aí da faixa etária, né, porque o EJA varia muito, aí que é um problema, né, o EJA varia bastante, mas de buscar coisas que tiveram ali um espaço na memória afetiva dessas pessoas, porque aquela coisa, quando a gente vai ler um pouco sobre neurociência, a gente vê que quanto mais a gente consegue linkar com elementos emocionais, né, mais efetiva é a aprendizagem. Então, acho que seria buscar filmes que conversam com essas pessoas, talvez fazer uma busca na sala primeiro, né, abrindo para eles, porque, por exemplo, para esses alunos do ensino fundamental, para os quais eu estou oferecendo essa disciplina eletiva, eu deixei aberto para eles escolherem os filmes. Porque a gente está fazendo um trabalho agora, né, eles estão terminando, de fazer uma leitura crítica de alguns filmes. Então, eles se separam em grupos e tal, e estão fazendo. E como parte da minha avaliação, eu deixei a critério deles escolherem os filmes, porque também eu vou perceber ali o quanto eles são perspicazes em escolher bons filmes para poder falar de ciência. Então, assim, a vantagem disso é que eles vão escolher filmes que eles gostam, muitas vezes. Então, isso vai ajudar muito, porque você está lidando com o material que você gosta, porque fazer uma análise fílmica, por mais simples que seja, se você for fazer minimamente direito, assim, dá um trabalho, porque você vai ver o filme, você vai parar, vai anotar, tal, vai pensar, vai refletir, então dá um certo trabalho. Então, quando você está olhando para um filme que você tem uma relação com ele, eu acho que isso ajuda muito. Então, você que vai dar aula no EJA, eu acho que buscar filmes que conversam mais com essas pessoas. E aí eu até separei um aqui, que eu citei quando eu estava falando, mas a gente está acostumado a ver as citações das referências só escritas, né? E muitas vezes o livro incentiva. Então, não sei se vai dar para ver aqui, ó, esse livro aqui, Ensaio sobre Análise Fílmica. Acho que dá para ver, né?
Então, esse daqui é um dos que eu citei, é um dos que me ajudaram muito. Aqui são 2 franceses, é o Vanois e o Gololeté. Eles dão vários subsídios de como a gente consegue olhar para os filmes para fazer análises. Então, se for do interesse, se tiver disponibilidade, acho que vale a pena procurar esse material aqui, porque aí vai te dar várias dicas de como você olha para esses materiais audiovisuais para perceber elementos que como eu falei, né, que a gente não percebe ali na superfície, né? Então, leitura e ver o que tem mais a ver com os alunos. Acho que é isso. Legal, obrigada, Arnaldo. A Kátia Alves Campos também fez um comentário que ela entende que nessa fase que a gente está de educação remota, os filmes representam uma ferramenta interessante, né? E agradeceu pelo compartilhamento da sua experiência. Olha, terminaram. Pode falar. Um comentário do que ela falou, então, é tão interessante, eu ia até falar isso, mas acabou que no exemplo aí, eu acabei não falando. Teve uma aula aqui que ficou muito marcada para mim, nessa disciplina da ciência no cinema que eu estou lá com os alunos, que a gente estava no WhatsApp, né, então aula online aqui, escola pública, né, a gente, não é sempre que a gente tem as ferramentas melhores, né, então a gente usa muito o WhatsApp. E aí tinha uma aula que a gente estava lá e a gente discutiu algum dos filmes, e assim, deu tanta discussão, assim, deles querendo se posicionar, sabe? Querendo colocar opinião, querendo colocar ideia. E aí a gente estava no grupo e eles mandavam áudio. E aí chegou uma hora que ficou descontrolado. Eu não consegui escutar os áudios a tempo de conseguir fazer interações e comentários. Eles mandavam outro, e eu ficava ouvindo na sequência, não conseguia. E assim, todos os áudios deles colocando ideias, querendo se posicionar. Então, foi uma aula que a gente até estendeu um pouco o horário, porque não teve como, de tanto que eles se engajaram naquele curta daquela ocasião. Então, para mostrar como também tem outro elemento que é fundamental, quando a gente dá esse protagonismo para o aluno, dele olhar para um material desses e ele fazer uma análise que é do que ele tem de repertório dele, assim, isso dá um empoderamento para o aluno. Ele está olhando aqui, ele está falando, olha, eu tô olhando aqui o filme e eu estou vendo aqui coisas que a professora falou, e eu estou conseguindo anotar, e eu estou vendo que realmente tem uma coisa aqui que está acontecendo, que tem a ver com o que a gente vê na escola. Então, isso dá um empoderamento para o aluno, é uma posição de autonomia o aluno fazer isso. Então, em muitas ocasiões, eu sentia que eles se empoderavam disso, eles falavam e queriam expor. Então, assim, foi muito legal. Está sendo muito legal. Muito bom. Os comentários e as perguntas aqui terminaram. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Não, tem um destaque aqui para fazer, que a Giovana Tonzar falou que a novidade que perguntaram, né, sobre semana que vem, como vai ser, já está no ar, já está, daí o Everton também colocou que já está no na plataforma do Simpra, e também no... não, é o mesmo, né? É que agora o Movimento Docentes tem uma página lá na Simpra. É isso, Everton? Né? Isso mesmo. Então, vocês podem olhar, lá vão aparecer os encontros que já aconteceram, e o próximo. E esse próximo é segunda-feira, chama Chá de Educação. Então, nós estamos convidando todos para preparar um chá, e é para preparar de verdade, viu? E vir tomar de verdade no encontro, ó, como o meu aqui. Essa caneca é azul, mas aqui tem um chá de erva cidreira, colhida aqui do quintal da minha casa, do jardim da minha casa. Então, todos estão convidados. Se alguém não gostar de chá, não precisa ficar de fora, pode vir tomando um cafezinho, alguma coisa assim. E daí a gente vai conversar o que é que tem a ver chá com educação. Acho que vai ser uma experiência interessante, vai ser o primeiro encontro da nossa jornada pedagógica, que vai até 5 de outubro. Então, participem, todos são muito bem-vindos. Agora nós vamos ter algumas discussões mais pedagógicas nessa jornada, né? Até por isso o nome dela é pedagógica. E depois, no primeiro semestre de 2021, a gente volta a temas variados, como foi nessa fase aqui do Sem Foco. Tá? Então, não esqueçam de preparar o chá, segunda, façam a inscrição lá na Simpla e vamos curtir esse chá aqui na segunda.
A Rosimeire falou que gostou muito do encontro. Aparece aqui para mim, Pedagogia Unip, eu não sei o nome da pessoa, mas enfim, ela também falou que gostou. Tá? Aqui a gente tem o endereço da comunidade, se alguém ainda não está fazendo parte da comunidade Movimentos Docentes, fica o convite para vocês entrarem. E tem também o site da editora VIV, para que vocês também possam visitar e conhecer o trabalho que está sendo realizado. Muito bem. Mais algum comentário, Everton? Bom, caminhando para o final, e depois a gente passa para o Arnaldo encerrar, eu gostaria de trazer aqui para vocês, de apresentar 3 números super rápidos, né, já que é o nosso último encontro. Nós tivemos, ao total, nos 11 encontros que nós promovemos aqui no Senfor, mais de 10 mil visualizações em todas as nossas redes sociais, e somando as visualizações também na página da Simpla. Então, esses 11 encontros que nós realizamos somam mais de 10 mil visualizações, né? Isso não só de pessoas do Brasil, mas tem pessoas do mundo inteiro que estão visualizando e algumas vezes participando desses encontros também. Então, nós chegamos num número muito bom para a gente, é um impacto muito grande que nós estamos gerando. Olha onde que os movimentos docentes, né, estão. Né? Outro ponto importante são os inscritos nesses 11 encontros. Somando todos os inscritos, nós tivemos 1.479 inscritos em todos os encontros, né? 1.479 inscrições. E, finalizando hoje aqui com os participantes, se mais ninguém entrar, né? Que normalmente o pessoal costuma, devido à questão de fuso, o pessoal costuma entrar, inclusive 8, 8h30, né? Já teve encontro que 9 horas da noite nós estávamos recebendo e-mail falando: cadê? Estou aqui no encontro, ninguém me aceita na sala. Né? Então, esse é um ponto importante. Até o momento, nós temos 41 pessoas aqui na sala, nós tivemos mais de 700 participantes nesses últimos 11 encontros. Né? Então, para a gente é um motivo de muito orgulho estar com todos vocês aqui, participando desse momento do Movimentos Docentes. Normalmente nós estaríamos reunidos, como eu falei no primeiro encontro, numa salinha fechada na Unifesp aqui em Diadema, lá na DOL, que cabe em torno de 30, 40 pessoas, né, num encontro super rápido ali para poder fazer uma apresentação, tomar um cafezinho ou comer um bolo que a Lara levar, né? Enfim, é um ponto, né, Marilena? Cadê os bolos da Lara? Nossa, eu quero aquele bolo gostoso da Lara. Pois é. Então, normalmente nós estaríamos assim, né, nesse momento, lá na Unifesp, e aí, por mais que tenha toda essa tragédia que nós estamos vivendo na pandemia, todos estamos presos em casa e todas essas condições que estão acontecendo, várias pessoas mortas e famílias abaladas, né, infelizmente, e com tudo isso, também há algumas coisas boas que estão acontecendo, né, como esses encontros, essas possibilidades de estarmos aqui reunidos, né, conversando, discutindo, trocando várias experiências, pegando momentos e experiências aí. O Arnaldo está com a gente no Escola Sustentáveis, no Observatório, já há um bom tempo. Ele começou a ter, tem tanta gente nos 2 projetos, ele começou a ter contato com a Marilena mais virtual, devido à situação da pandemia, do que o contato presencial, né? Eu também encontrava a Marilena para reunião. Hoje eu falo com a Marilena todo dia no telefone. Enfim, há coisas e coisas, né? Sempre tem muitas coisas ruins e sempre tem muitas coisas boas. E a gente tem que passar pelas coisas ruins, mas a gente também precisa visualizar as coisas boas que estão acontecendo e valorizar esses momentos. Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão participando, gostaria de agradecer por vocês compartilharem, por vocês trazerem as suas experiências para cá e por toda a discussão. E que vocês continuem participando. A comunidade de Movimentos Docentes está lá, é uma comunidade pública, tragam professores, tragam seus alunos da graduação, tragam seus alunos da pós, venham participar com a gente para vocês contribuírem nesses movimentos docentes. Ainda tem, olha, a Malu está perguntando do bolo do meu aniversário. Eu também fiquei sem esse bolo, eu só vi foto. Gente, para normal, é difícil isso, né? Meu aniversário a gente só vê foto. Terça.
E a Letícia, minha esposa, me comprou um bolo e estava guardadinho para a gente comer à noite. E aí a Érica, que é idealizadora do Observatório, junto comigo e com a Marilena, uma grande amiga minha, resolveu fazer uma surpresa e mandou 2 outros bolos aqui para casa. Ficou eu e a Letícia para comer 3 bolos. Enfim, tudo bem, estamos aqui comendo, né? Não dá para guardar para vocês, infelizmente, então a gente vai comer, tá bom? Estamos aqui, mas esperamos estar reunidos presencialmente em breve. Ainda assim, nós vamos continuar com esses encontros, como a Marilena já falou. Ano que vem nós temos um novo Sem Fora aí pela frente. Isso, eu gostaria de enfatizar essa fala do Everton, agradecendo para cada um, como eu já coloquei no chat, e embora ele tenha falado, estamos com 41 pessoas, nós chegamos a 57 hoje. É que quando chega no finalzinho sempre vai caindo, né? Mas obrigada pela participação de todos. Algumas pessoas estiveram em todos os encontros. Eu consigo identificar algumas, não consigo identificar todas, mas eu sei da Sônia, da Giovana Tonzar, da Águida, acho que tem a Inês, a Érica também acho que participou de quase todos, a Lara participou de todos, então tem vários que participaram de todos. Tem pessoas, a Lara está falando que bateu 60 hoje, então eu nem tinha visto chegar nos 60, então foi um bom tema hoje. Então, várias pessoas de vários lugares do mundo, hoje, do Brasil, hoje mesmo uma pessoa aqui de Governador Valadares, Rio de Janeiro, de vários lugares. É que eu já estou prevendo o mundo, entendeu, Everton? A gente sempre brinca que é de Diadema para o mundo. E a gente tem fé. O ABC ficou pequeno para a Diadema. Pois também acho. Então, obrigada para todo mundo. Segunda-feira a gente começa uma nova fase, que é da jornada. Participem da nossa jornada. O dia da jornada vai variar entre segunda e terça, então nossos encontros não serão mais quinta, agora entre agosto e outubro. Eles serão de segunda ou de terça. Ok. Muito bem, Arnaldo, muito obrigada. Deixo para você fazer seus agradecimentos finais. Enquanto isso, o pessoal vai preparando o cabelo, aí, a maquiagem, para a gente fazer o último print desse encontro. Então, agradeço bastante, fico muito honrado de ter sido a pessoa que foi convidada para encerrar, e foi muito legal, tem muita coisa para falar, então às vezes a gente acaba não falando tudo, né? Então, aproveitando uma última coisa aqui, uma última dica que eu tinha separado aqui, acabei não falando, às vezes, assim, só que isso aqui é para quem for mais assim, do cinema mais hardcore, assim, que tiver disposto a fazer uma coisa um pouco mais profunda. A gente encontra por aí uns materiais tipo esse aqui, ó. Vou mostrar de novo aqui, ó, na minha tentativa de... Tá vendo aqui do Avatar? Então a gente encontra uns materiais assim de expansão de universo, de história, de expansão de personagem, que podem ajudar também a gente encontrar coisas que vão ajudar na sala de aula. Então, assim, o que mais tem, assim, quando algum filme faz sucesso, vão lançar materiais paralelos sobre esse filme, de expansão de universo, de explicação e tudo mais. Esse aqui foi o Afonso que me deu, inclusive. Então, uma dica aí, para quem for mais hardcore, que estiver disposto a aprofundar mais nas histórias, fica esse daqui. E uma última coisa que eu queria falar também, o Everton, o podcast fica para hoje ou para outro dia? Olha a pressão, olha a pressão. Vamos ver, talvez saia até meia-noite é dia. Não, tudo bem. Era só uma pergunta que eu queria fazer a propaganda aqui, porque já que a gente está falando... Seja hoje, seja amanhã, vai acontecer, Arnaldo. Vai acontecer. Já que a gente está falando de cinema, está falando de arte, olha só que coincidência. Temos uma professora de artes no segundo episódio do podcast Conversa. Então, eu queria recomendar a vocês que quando o podcast aproxima a sua vida, o podcast enquanto lava a louça, que aí a louça vai ficar ainda melhor lavada. Legal. Obrigada, viu, Arnaldo? Agora que vocês estão abrindo as câmeras, é legal para a gente ver as pessoas, né? Então, tá dando para ver o Júlio Sink, Paulo César.
Tem uma pessoa que esteve bastante aqui conosco também, que é um Arnaldo, um xará seu, Arnaldo, mas acho que é Arnaldo Domingues. Algumas pessoas que começaram a participar recentemente, como a Rosimeire, que trabalha com educação prisional. É muito legal essas experiências, nós vamos aproveitar todas elas no primeiro semestre do ano que vem. Então, daí vocês vão ser convidados para estarem aqui para conversar com a gente. A questão do inglês também, da Silena, então a gente vai pegar todas essas experiências. Obrigada para todo mundo, está muito bonita essa imagem aqui. Quem puder, tira foto aí para a gente também, para a gente ter várias. O Luciano também está aqui, fazia tempo que... Acho que no último encontro o Luciano esteve aqui. Eu não estou vendo a Malu aqui. Pelo menos para mim a Malu não está aparecendo. Então tá bom, gente. Então, tchau, até segunda. Faça inscrição que vai ser rapidinho de hoje para o próximo encontro. Um beijo para todos. Pessoal. Nos vemos lá no chat de educação. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Bom, obrigada. Boa noite, bom final de semana. Boa noite.